Por exemplo, um exemplo bem básico. O dicionário, ele é um exemplo metalinguístico, porque é um livro de palavras que fala de palavras, que explica as palavras, que traz o significado das palavras. Isso é metalinguagem. Ah, então quer dizer que o livro de português ele é um exemplo de metalinguagem? Sim, porque o foco é no código linguístico. O livro, a gramática da língua portuguesa, vem trazer o quê? Exemplos da língua portuguesa, explicações, definições, orientações sobre a língua. Então, é o português falando sobre o português, sobre a língua portuguesa. Então, a enciclopédia. Então, lá, isso quer dizer que se, por exemplo, um poema estiver falando sobre escrever poemas, isso é metalinguagem? Sim. Inclusive, no livro de vocês, na página 146, tem um trechinho de um texto de Clarice Lispector, em que ela escreve falando do ato de escrever. Isso é metalinguístico. Ela está escrevendo e falando, definindo o que é escrever em um texto. Então, aqui ela está fazendo uso de qual função da linguagem? Função metalinguística. Está centrada no próprio código linguístico. Deu para entender? Então, lembrem desse exemplo básico do dicionário, para vocês não esquecerem que o dicionário é metalinguístico. É um livro de palavras explicando palavras. A função é metalinguística. Certo, gente? A próxima função da linguagem é a função poética, que o próprio nome já diz, a função poética, onde ela vai estar presente nos poemas. E onde é que está centrada? Qual que é o foco? Qual que é o elemento lá daqueles elementos que a gente viu da função poética da linguagem? Está centrada na mensagem, tá bom, gente? E a função poética, como que eu vou diferenciá-la da função emotiva expressiva, já que nos poemas também encontraremos, né, a expressividade do eu lírico em muitos poemas. Mas um texto ele tem a função poética quando o foco é na mensagem, quando o foco é na estrutura bonitinha do poema, nos versos, nas estrofes, nessa composição que traz o poema bonitinho, que é esquematizado. Como que um poema é esquematizado? Em versos que compõem as estrofes e faz o todo. Às vezes tem rima, às vezes não tem rima, mas vai ter elementos como ritmo, sonoridade. Então, está centrada na mensagem. Nós temos exemplos de textinhos aí, ó, que traz para vocês, ó. Cigarra, diamante, vidraça, arisca áspera, asa risca o ar e brilha e passa. Vocês viram que essa sonoridade presente aí? Cigarra, diamante, vidraça, arisca áspera, asa, risca, assonância e alterações também, né? Então, essa repetição de fonemas vocálicos ou consonantais, isso são coisas de poema, acontece nos poemas. Então, esse foco aqui é em como o poema ele é escrito, como ele é detalhado, qual que é a função aqui dessa linguagem? É uma função poética. O poeta, ele quis escrever, ele quis dar ênfase na mensagem com elementos específicos de poemas, específicos da poesia, entenderam? Então, o foco é neste tipo aqui, na escrita. Como a mensagem está sendo escrita, está centrado nisso daí, tá certo? Deu para entender? Então, passemos para a próxima função, que é a função fática. Qual que é a função fática? Qual que é o foco da função fática? Qual é o elemento? É o canal de comunicação. Quando eu estabeleço uma comunicação com alguém, eu faço uso da função fática. Como assim? Uma chamada, uma ligação. Quando eu ligo, eu falo alô, quem tá do outro lado vai responder o quê? Alô, né? Obviamente, é sempre mais ou menos isso que acontece. Mas mesmo que não responda alô, mesmo que responda oi, esse estabelecimento comunicativo
quando um estabelece comunicação com o outro, qual que é o foco comunicativo? O canal. Foi o telefone que estabeleceu, que fez com que estabelecêssemos esta comunicação. Então, este início de conversa, um alô, um oi, que seja, que ambos interlocutores falam um para o outro, se comunicam, estão utilizando um canal comunicativo que é o telefone. O mesmo acontece numa conversa de dia a dia com alguém que você encontra na rua ou que você encontra na recepção de um consultório médico, por exemplo. Você não conhece a pessoa chega a dar bom dia, você responde bom dia para ser educado, né? Esse estabelecimento comunicativo traz a função fática da linguagem, cujo foco é no canal, quando você estabelece ou quando você interrompe também a comunicação com alguém. Você não conversa com alguém, aí interrompe essa fala, espera um momento, e vai falar com alguém, isso é a função fática. Você usa do canal para se comunicar ou para interromper a comunicação. Tá ok? Entendido? Então, a gente finaliza o conjunto das 6 funções da linguagem que nós temos.